Olá, nesse vídeo vamos iniciar nosso estudo no ciclo ou circunferência trigonométrica. Vamos aprender a localizar a extremidade de arcos nessa circunferência. Para isso temos que determinar aonde será o ponto de origem dos arcos. O ponto de origem é esse aqui, ó. Bom, eu posso falar que seria 0 grau ou 0 radiano. Aprendemos em outros vídeos que a medida do ângulo central equivale à mesma medida do arco correspondente. Então, se aqui tiver a medida alfa qualquer, o arco também terá a sua medida alfa. Então, eu não vou aqui ficar, toda vez que for localizar um arco trigonométrico na circunferência, traçar também ou marcar também o seu ângulo central correspondente. Porque mais à frente, vamos ter situação em que eu precisarei localizar 5, 6, até 10 arcos às vezes. Quando acontecer isso, não ficaria legal, seria uma poluição visual terrível, localizar também os seus respectivos 10 ângulos centrais. Então, vamos nos concentrar, primeiramente, em localizar a extremidade do arco. Então, o ponto de partida é esse, o ângulo faz aqui a abertura e o arco parou bem aqui. Então, nos concentrarmos em localizar a extremidade do arco, sabendo, claro, que existe o ângulo central correspondente a ele. Bom, o ângulo de uma volta, o ângulo central de uma volta, equivale a 360 graus. Então, o arco de uma volta também equivalerá a 360 graus. Se eu pegar essa minha volta e quebrar em 4 partes iguais, pense comigo, 360. Se eu dividir por 4, vai resultar em 90 graus. Então, cada parte dessa vai corresponder a 90 graus. Cada quarto desse vai corresponder a 90 graus. Então, vejamos só. Percorrendo o primeiro quarto, 0 mais 90, 90. Ou você coloca 90 graus, ou π sobre 2 radianos. É bom ir se familiarizando, colocando as duas medidas sempre. 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Ao percorrer o segundo quarto, vou pegar 90 e vou somar com mais 90. 90 mais 90 equivalerá a 180 graus, ou 1 π radiano. Mas tinha que ser, né? Meia volta, se uma volta completa é 360, meia volta teria que ser 180. Bom, partindo daqui e percorrendo mais um quarto, eu vou estar percorrendo mais 90 graus. 180 mais 90 seria 270 graus, ou 3π sobre 2 radianos. E aqui, para fechar nossa volta, 360 graus, ou 2π radianos. Bom, cada quarto desse, a partir dessa origem no sentido anti-horário, eu vou denominar como sendo quadrante. Então, eu vou preencher esses quadrantes em ordem a partir da ordem dos arcos no sentido positivo, que vai ser o sentido anti-horário. Já já vou te falar sobre o sentido negativo. Então, entre 0 e 90 graus, os arcos que vão estar aqui presentes neste quadrante vão ter a sua extremidade localizada nessa região. Exemplo de um arco do primeiro quadrante, 40 graus. Outro exemplo, 78 graus. São arcos que estão entre 0 e 90 graus. Entre 90 e 180 graus, eu vou ter os arcos do segundo quadrante. Exemplo, 110 graus. Outro exemplo, 137 graus. Mais um exemplo, 170 graus. São arcos que estão entre 90 e 180 graus. Entre 180 e 270 vão estar localizadas as extremidades dos arcos do terceiro quadrante. Exemplo, 190 graus. Outro exemplo, 210 graus. Mais um exemplo, 268 graus. Os arcos que tiverem a sua extremidade entre 270 e 360 graus são os arcos do quarto quadrante. Exemplo disso, 280 graus. Outro exemplo, 315 graus. Mais um exemplo, 350 graus. Estes arcos que são extremidades dos quadrantes, eles não pertencem a nenhum quadrante especificamente. Eles pertencem ao eixo horizontal e ao eixo vertical, que irão ter outra denominação, isso em outro vídeo. Bom, para nós entendermos agora os arcos negativos, é você percorrer no sentido horário. Vamos imaginar que aqui eu tenha percorrido
30 graus no sentido horário, 30 graus no sentido positivo. Se eu percorrer o mesmo espaço no sentido horário, seria menos 30 graus. Então, sentido positivo e aqui é o sentido negativo. Vamos agora entender o que seriam arcos congruentes. São arcos que possuem a mesma extremidade. Dependendo disso aí, vamos ter com a mesma extremidade, diferenciando apenas o número de voltas, ou então no sentido. Vamos ver isso no nosso próximo mudança de tela. Vamos pegar como exemplo, no sentido positivo, o arco de 30 graus. O símbolo de congruência vai ser esse tracinho triplo aqui, tá? Esse triplo traço aqui. Que na prática quer dizer que são iguais. Mas se eu usar aqui o símbolo de igualdade, eu vou estar cometendo um erro de matemático, tá? A rigor, o correto é botar os três tracinhos. Para efeito prático, quer dizer que são arcos iguais. Eles vão ter a mesma extremidade. Não importa se vai ter número de voltas diferentes ou se um foi no sentido positivo e outro no negativo. Professor, número de voltas como assim? Pense comigo. Um arco que passar de 360 graus, ele deu mais do que uma volta. Vamos aqui no nosso exemplo, o arco de 30 graus. O ângulo central correspondente é 30 graus. Claro que o arco correspondente a esse ângulo central também vai medir 30 graus. Bora imaginar a seguinte situação. Partiu daqui da origem, dá uma volta completa, que é 360, e andará mais 30 graus no sentido positivo. Então vai ser 390 graus. Então quer dizer que 30 graus ele é congruente de qual arco? 390 graus. É um dos, tá? Bom, mas se forem dadas duas voltas, 360 mais 360, 720, andou 30 graus a mais, chegou em que então? Chegou em 750 graus. Vamos botar aqui também. 750 graus. Bom, e se forem dadas três voltas e ainda mais 30 graus, vai acontecer o quê? Uma volta, 360, mais outra volta, ficou 360 mais 360, 720, mais outra volta, ficou então 1080. 1080 mais 30 graus corresponderá a 1110 graus. E isso aqui não tem fim. Eu fui até o 1110 graus, mas isso aqui não tem fim, tá? Perceba o que vai acontecer aqui. O 390 graus foi o arco de uma volta, uma vez 360, e andou mais 30 graus. O 750, ele deu duas voltas, 2 vezes 360, e andou mais 30 graus. Já o nosso 1110 graus, ele deu 3 voltas, que foi 3 vezes 360. Compreenda. Uma volta é uma vez 360. 2 voltas é 2 vezes 360. 3 voltas é 3 vezes 360 graus, tá? Então, aqui o nosso 1110 graus deu 3 voltas e andou mais 30 graus. Estão percebendo que todos os arcos que aqui eu mencionei, eles têm a mesma extremidade do 30 graus? Quer dizer, então, que o 30 graus... O nosso 30 graus, ele é a primeira DP. Anote aí. Pause o vídeo agora, pega o caderninho e anote aí. Primeira DP é a primeira determinação positiva dos arcos que aqui aparecem. Veja o seguinte, vocês. Eu poderia colocar como sendo a expressão geral dos arcos congruentes a 30 graus, de que modo? Colocar 30 graus... mais K vezes 360 graus. Onde este K que aqui aparece, ele indicaria o número de voltas. Então, vejam só. Para o 390 graus, quem seria o meu K? O meu K seria igual a 1. Aqui, o meu K é quem está multiplicando o 360, então o meu K é igual a 1. No caso do 750, o meu K é igual a 2, já que foram 2 voltas. No caso do 1110, o meu K é igual a 3, já que foram 3 voltas.
Porém, vamos entender aqui o seguinte, fazer com você aqui um rascunho aqui abaixo. Ficou fácil você compreender isso porque eu fui construindo com você a situação. Mas se a situação já vier pronta e eu perguntar a você o número de voltas, por exemplo, 750 graus. Quantas voltas esse arco deu e em qual quadrante para a sua extremidade? É bem fácil. Quando passar de 360, basta que você divida por 360. Pense comigo, vamos imaginar uma situação paralela. Vamos imaginar que tenha uma pista de atletismo, de caminhada, que tenha 200 metros de comprimento. Se a pessoa andar 400 metros, ela deu quantas voltas? Bom, pega-se 400 e divide por 200. Ou seja, pega o total que andou e divide pelo total de uma volta. 400 por 200 vai dar igual a 2. Então seriam 2 voltas. Então esse mesmo raciocínio eu vou usar aqui. Para eu saber quantas voltas esse arco de 750 graus deu, eu vou dividir pelo total de uma volta. O total quanto ele andou, divide quanto se anda em uma volta apenas. Tudo bem? Então vou botar aqui o 2, porque se eu botar o 3 passa. Vou multiplicar aqui, deu 720 graus e o resto foi 30 graus. Quer dizer, então, que, de fato, o nosso 750 graus, ele dá 2 voltas, então tá aqui, ó, 2 vezes 360, mais o resto, que é 30. Daí falar que 750 graus dá 2 voltas. E a sua extremidade está no mesmo lugar de quem? Da extremidade do 30 graus. Se 30 graus pertence ao primeiro quadrante, então 750 graus também pertence ao primeiro quadrante. Bora ver o que fazer agora com arcos negativos. Vamos imaginar aqui o nosso exemplo, que eu tenha andado 60 graus no sentido horário. 60 graus no sentido horário é o nosso menos 60 graus. Primeira coisa, qual vai ser o arco positivo que vai ter a mesma extremidade do menos 60 graus? Pense comigo. Se eu falei em arco positivo, eu vou ter que partir daqui, percorrer a minha circunferência trigonométrica no sentido positivo e eu vou parar bem aqui, ó. Quando eu parar bem aqui, observe que faltou 60 graus para eu completar a minha volta. E a minha volta completa corresponde a 360 graus. Então, se eu parar bem aqui, é porque faltou 60 para eu chegar em 360. Então, que arco seria esse? Seria o arco de 300 graus. Porém, para você não ter que fazer o desenho da circunferência trigonométrica para descobrir qual é o arco positivo, que tem a mesma extremidade do arco negativo, te dá aqui uma dica importante. É bem fácil, olha só. Para eu descobrir que era o nosso 300 graus, bastaria eu ter feito assim, ó. Sempre assim, ó. 360 e vou juntar, sem mudar nada, vou juntar com o meu arco negativo. Quem é ele? Menos 60. Então, vejam só. 360 menos 60 é igual a 300 graus. Professor, eu não entendi. Vou fazer aqui você mais um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu tenha o arco menos 240. Qual seria o arco positivo que iria ter a mesma extremidade do menos 240? Muito fácil. Eu iria fazer de que modo? 360, sempre ele, e juntar com o arco que eu falei. Falei que arco, hein? Menos 240. Então, 240 negativo e o 120 positivo são arcos congruentes. Eles possuem a mesma extremidade. Não importa se um percorreu a circunferência no sentido positivo e o outro no sentido negativo. Isso não importa. E também não importa o quê? O número de voltas. Se parou no mesmo ponto, na mesma extremidade, são arcos côngruos ou arcos congruentes. Bom, mas falando ainda do nosso menos 60 graus, bora imaginar o seguinte, que percorramos esse nosso ciclo trigonométrico no sentido horário, que é o sentido negativo, tá? Vamos lá. Percorrendo no sentido anti-horário, aliás, sentido horário, menos 360 com menos 60. Bom, menos 360 com menos 60 vai dar menos 420 graus. Bora então fazer 2 voltas no sentido negativo.
menos 360, menos 360, menos 720. Com menos 60 vai dar, olha, menos 720 com menos 60 é menos 780. E eu tenho infinitos arcos que têm a mesma extremidade do nosso menos 60 graus. Botei aqui apenas dois exemplos, tá? O nosso 420 graus negativos, ele deu uma volta no sentido horário, que é o sentido negativo, então boto aqui menos uma volta. Além dessa uma volta no sentido negativo, andou, além disso, 60 graus no mesmo sentido. Vejam só, menos uma vezes 360 é menos 360. Com menos 60, menos 420 graus. Bora então pegar aqui o nosso menos 780. Foram dadas duas voltas, 2 vezes 360, mas no sentido negativo. Bota aqui o menos então. E depois andou ainda no mesmo sentido, o negativo, 60 graus. Então, raciocínio muito parecido para os dois sentidos. Muda-se apenas o sinal. Bom, e se agora eu pegasse o nosso menos 780 e quisesse saber quantas voltas ele deu e em qual quadrante parou? O que fazer? Olha só. Professor, com o positivo eu entendi, é bem fácil, mas com o negativo? Bom, se você entendeu bem com o positivo, não vai ter problema não com os negativos, tá? Faça como se fosse positivo e ao final tu vai readaptar para o negativo. Então esqueça por enquanto que é negativo, tá? Vamos botar aqui o nosso 780. Vou dividir por 360 graus. A resposta vai ser 2. 2 que multiplicou 360 vai resultar em 720. E essa diferença é de 60 graus. Quer dizer, então, por exemplo, que o nosso menos 780 graus seria igual a quanto? Olha só. 2 vezes 360. Se fosse no sentido positivo, que não é, eu colocaria aqui o mais. Mais quanto? Mais 60. Se fosse no sentido positivo, mas é no negativo. É no negativo. Então veja aqui vocês, ó, 2 voltas, não importa em qual sentido foi, 2 voltas, e parou na mesma extremidade de quem? Do menos 60. Só que o menos 60, vimos que ele tem o mesmo extremo de quem? Do 300. Então, se 300 graus pertence ao quarto quadrante, menos 60 graus. E todos os seus arcos também vão ter arcos congruentes, tá certo? Também vão ter a localização no quarto quadrante. Olha só, o menos 60, o menos 420, o menos 780 graus, todos eles estão no quarto quadrante, porque menos 60 graus tem a mesma extremidade do 300 graus. Se 300 graus pertence ao quarto quadrante, menos 60, menos 420, menos 780 também vão pertencer ao quarto quadrante. No nosso próximo vídeo, vamos continuar a aprofundar os estudos na circunferência trigonométrica. Bons estudos e até lá!